Bem, galera, voltamos aí então, professor Leonardo, Biologia, continuando falando sobre infecção. Bem, mecanismo de transmissão. Qualquer tipo de contaminação que vocês pensarem vão estar enquadradas dentro desses termos aqui. Isso ajuda muito na hora de você entender, por exemplo, uma medida de prevenção, profilática no caso, sei lá, um possível, sei lá, tratamento, enfim. Então, resultado, pela via de contaminação, a gente consegue entender muita coisa sobre a doença. Certa vez, uma aluna, durante uma palestra, falando sobre ebola, a aluna falou para mim assim: professor, fulano de tal, um outro professor disse que a doença era de contaminação respiratória. Eu olhei bem no fundo dos olhos da menina e falei o seguinte: você quer saber a verdade? Ela falou: pô, eu quero. Falei: então o professor está errado. Porque se a doença ebola fosse de contaminação respiratória, nós estávamos ferrados. Não foi esse o termo que eu usei, não vou falar aqui o termo que eu usei para ela, vocês imaginam, começa com F também. E isso para forçar a barra, para a menina entender que a via de contaminação respiratória é a mais significativamente rápida que existe no planeta. O ebola, a contaminação é pelo contato com a secreção do portador, seja ela saliva, sangue, o que não é difícil, mas a perspectiva de contaminação respiratória é infinitamente maior. Entendeu? Bem, então eu falei para a menina que ela estava equivocada, que o professor estava equivocado e deu uma informação para ela errada. Então vamos entender o seguinte: a transmissão horizontal, ela se dá de forma horizontal, é muito simples entender isso. E a vertical é da mãe para o filho. A transmissão vertical é da mãe para o filho. A horizontal é minha para você, é do inseto para mim, enfim. Nós temos aí a horizontal por contato, por veículo, alimento e água, por vetor. E a transmissão vertical durante o parto ou durante a gestação. Vamos destrinchar essas informações aí. Vamos lá então, galera. Primeiro, transmissão vertical, que é a mais curtinha, para a gente poder discutir isso rapidamente. Durante a gestação, ou seja, a mãe portadora de um agente infeccioso transmite esse agente infeccioso para o filho. Para isso, o agente infeccioso tem que ter uma capacidade que nós chamamos de transplacentária, ou seja, ultrapassar a barreira placenta, que é extremamente significativa em relação à proteção ao feto. Durante o parto, é quando a criança só adquire o agente infeccioso ao sair do organismo da mãe por contato com a secreção vaginal da mãe, por contato com o sangue da mãe infectada. Bem, um exemplo de durante a gestação: toxoplasmose, rubéola e sífilis. São doenças que a mãe portadora transmite para o filho durante a gestação. É mais complexo. Geralmente as doenças citadas aqui, se forem adquiridas pela mãe durante os 3 primeiros meses de gestação, é muito difícil que a gestação seja levada até o final, porque geralmente a mãe aborta. Caso seja após os 3 primeiros meses, onde o organismo da mãe já está reconhecendo mais o feto, onde a criança já está mais resistente à agressividade do organismo da mãe, que é um corpo estranho dentro do corpo da mãe, a mãe vai tender a tentar expulsá-lo, e justamente para que não haja sucesso nisso, a tendência é que a imunidade da mãe caia, e aí a mãe está mais suscetível a contrair as doenças e a manifestá-la. A toxoplasmose, como sendo uma doença oportunista, ela tem maior tendência a manifestar. A rubéola, a mesma coisa. Já durante o parto, é aquela doença que a criança só vai adquiri-la quando sai da mãe. Um exemplo é a SIDA, a síndrome da imunodeficiência adquirida. A galera, mas para mim era durante a gestação. Não é. A mãe só transmite para o filho durante o parto. E a mãe também não pode, após o nascimento da criança, dar de mamar no peito, tendo em vista que o vírus HIV se aloja também, além do sangue, em glândulas sexuais. E a mama é uma glândula sexual. Então, logo, está cheia de vírus HIV da mãe portadora. Ok? HPV, papiloma vírus humano, também é transmitido durante a gestação, o parto, e o HVB, o vírus de hepatite B, também é transmitido durante o parto. Beleza? Existem outras doenças, algumas estão vindo na minha cabeça, mas enfim, como eu não estou conseguindo recordar das mais importantes, a gente vai ficar com esses exemplos aqui mesmo, ok? Que eu já acho de grande significância. Vamos lá. Ué, será isso mesmo? Será que eu pulei a transmissão horizontal? Não coloquei aqui. Tá aqui, na minha cara. Eu pulei direto, passei dela. Não tem problema nenhum, a gente volta nela. Vamos lá. Transmissão horizontal foi a primeira e a vertical foi posteriormente. Eu achei que eu tivesse colocado a vertical na frente porque é mais curtinha, não tem problema.
Isso não vai atrapalhar em nada o nosso sistema de aula. É até engraçado que tu vê que o professor também erra. Transmissão horizontal. Galera, não é para editar e cortar isso não, e deixa do jeito que está. Vamos lá. Por contato respiratório, sexual, perdigoto, que é a liberação de gotícula de saliva, contato com secreção, seja ela qual for. Gripe respiratório, SIDA ou AIDS, né? Sexual, tuberculose, perdigoto e ebola, contato com secreções. Léo, qual a diferença de respiratório e pela liberação de perdigoto? É claro que a doença de transmissão respiratória ela vai ser transmitida tanto pelo ar quanto pela liberação de saliva, porque também vai conter o agente infeccioso. Já a tuberculose só é transmitida com a liberação de saliva, né? A gotícula de saliva falada quando a gente está expelida quando a gente está falando. Por veículo, alimento e água. Giardíase está mais associada à ingestão do cisto do protozoário com água contaminada. Amebíase mais com alimento. Cólera, coliforme fecal. Os três, né, através de, a gente chama de contaminação fecal oral. E alimentos ou água contaminados com cisto ou com a bactéria causadora da cólera. Doença extremamente grave. Por vetor, eu divido em mecânico e biológico, ok? O mecânico é o que transporta o agente infeccioso pelo corpo, né? Fora do corpo, pata, enfim. A amebíase, né? Ela, ao pousar, por exemplo, no material fecal, a mosca ela pode adquirir esse cisto, né? Colar esse cisto na patinha e liberar no nosso pratinho de comida. A mesma coisa, hepatite B, que também é a contaminação fecal oral. O ebola, que embora não seja contaminação fecal oral, qualquer secreção em contato com o ser humano pode levar o vírus ebola para esse organismo. Biológica é quando o agente infeccioso necessita de passar um tempinho dentro do vetor, seja ele hospedeiro intermediário ou definitivo. Dengue, vírus da dengue precisa do Aedes aegypti para nos alcançar. Malária, o protozoário plasmódio precisa do anófilis para nos alcançar. Leishmaniose, o protozoário precisa do vírus do mosquito flebótomo para poder nos picar e nos alcançar. Causador da leishmaniose segumentar ou leishmaniose visceral, dependendo da leishmania que vai ser transmitida pelo vetor. Beleza? Vamos lá. Transmissão vertical já foi explicada e agora vamos a ele. Isso daqui é uma imagem linda, né? Retirada de microscópio eletrônico. O que é vermelho aqui eu não faço a mínima ideia, mas o azul é o CD4, é uma célula de defesa, e todo pontilhado verde é um vírus HIV. Provavelmente isso daqui é algum tipo de receptor celular, uma estrutura da própria membrana, uma proteína. Isso daqui é tudo isso é membrana do CD4 e cheio de vírus HIV aderido a essa célula. Beleza? Ou seja, isso daqui é uma visualização da carga viral. Inicialmente no HIV a gente não faz um teste numérico, a gente não faz um teste quantitativo, a gente faz um teste qualitativo para ver se o cara tem anticorpos contra HIV. Partindo do princípio que o sistema imunológico só produz anticorpos mediante o contato com o agente infeccioso, que a gente chama de antígeno, resultado, se o cara tem anticorpo, o cara tem o vírus HIV. Posteriormente à descoberta da doença, né, da presença da infecção no indivíduo, aí sim o indivíduo vai fazer a contabilização tanto do CD4, CD8, que é um outro tipo de célula de defesa, como também do vírus, que hoje nós conseguimos fazer isso através de exames de imagem muito detalhado, que é o caso da microscopia eletrônica. Próximo. Cara, eu começo essa aula, começo essa brincadeira falando sobre vírus, esse deleite de informação, porque eu adoro falar sobre esses caras, através de um relato de um grande pesquisador, né, o PhD em virologia, Joshua Lindbergh, que ganhou o Nobel de Medicina em 1958, ou seja, é um relato citado no filme Epidemia, né, o início do filme começa com esse relato, e diz o seguinte: a única e maior ameaça ao domínio contínuo do homem sobre o planeta é o vírus. Galera, não é à toa que todo filme relacionado a catástrofes determinado por agentes infecciosos são direcionados a vírus. Você não vê falando de bactéria, você não vê falando de protozoário, você vê falando de vírus. The Walking Dead, uma das séries mais famosas da Fox. Deixa eu lembrar de outro. Excelente filme, Contágio. Epidemia. Guerra Mundial Z. Eu Sou a Lenda.
todos filmes relatando problemas de extinção da população humana mediante a presença de vírus. Esse cara aqui, ele simplesmente falou uma verdade. Se há um crescimento populacional, a natureza impõe uma resistência ambiental, segundo os conceitos ecológicos. Falta de comida, falta de espaço, alguma coisa vai delimitar, vai delinear o crescimento daquela população. O que não acontece com a população humana. As doenças estão cada vez mais controladas mediante a produtos como medicações, como antígenos, ou melhor, desculpa, como anticorpos, como a prevenção ou o tratamento, certo? A gente está evoluindo demais a ponto de morrer tardiamente. O nascimento não é tardio, mas a morte é. Então eu estou superpopulacionando o planeta. É claro que isso gera problema. Vira e mexe, salpica-se então uma doença para diminuir a população humana. Naturalmente, biologicamente falando, isso é supernatural. Mas que não sejam nossos entes queridos, né? Mas nem nós. Mas isso dentro da natureza é algo extremamente natural. Guarda isso, porque isso é uma verdade, ok? Mediante essa grande informação, vamos ao conceito de vírus. Segundo a biologia, a gente chama esse cara de parasita intracelular obrigatório, já que ele só se multiplica mediante a utilização do metabolismo de uma célula viva, e geralmente isso leva à célula morte. Segundo a virologia, esse cara não tem classificação. Eu concordo mais com o conceito virológico do que o conceito biológico. Há uma discussão ferrenha sobre a possibilidade do vírus ser vivo ou não. Eu, particularmente, coloco ele como não sendo. O vírus não tem metabolismo, o vírus é acelular, segundo a teoria celular, o cara deveria ter célula para ser um ser vivo. Mas quem não concorda com essa minha ideia e acha que o cara é um parasita, e todo parasita é um ser vivo, então esse cara, quando concorda com isso, automaticamente ele está chamando o vírus de ser vivo, que seja em dado momento, ele vai falar que é uma característica de ser vivo também se multiplicar, coisa que acontece com o vírus. Transferir informação genética para sua descendência, coisa que o vírus também faz por intermédio da célula, mas faz. Então existe um argumento e contra-argumento para a possibilidade desse ou esse conceito aqui. Você fica à vontade para escolher o seu, que haja argumento nele, ok? Vamos lá, vamos falar desse cara aqui. Em latim isso quer dizer veneno, cara. Esse termo é extraído do latim, da língua original, veneno. Então esse cara está fazendo besteira, vai falar merda, não vou falar merda que fica feio. Mas o vírus hoje não está fazendo absolutamente nada, porque não tem capacidade de andar e não tem capacidade de nada, porque ele não apresenta metabolismo. Ou ele está sendo levado para dentro da célula pela própria célula, e lá dentro sendo multiplicado pela própria célula e posteriormente sendo liberado pela própria célula, tendo em vista que esse cara não tem metabolismo. Todo o trabalho é feito por quem tem. É por isso que ele é chamado de parasita pelo conceito biológico. Falar desse cara. Estruturas. Olha que cara simples. Ele vai ter uma cápsula viral chamada de capsídio. Essa cápsula é formada por monômeros, por estruturas, por unidades chamadas de capsômero. O conjunto capsídio formado pelo capsômero com o genoma viral no seu interior, que pode ser DNA ou RNA, ou seja, o vírus é DNA ou RNA, ok? É o adenovírus, DNA, ou retrovírus, vírus RNA, ok? E o envelope, que não é uma estrutura obrigatória. O vírus HIV, por exemplo, é um vírus envelopado, ele apresenta, mas existem vírus que não apresentam envelope. O que é o envelope? Nada mais é do que uma parte da membrana da célula que esse cara acabou de ser, pela qual expeliu o vírus. Na verdade, é uma membrana de uma célula hospedeira. Aquela célula que acabou de expelir o vírus. O que ela faz? Ela faz o processo de pinocitose às avessas. Quando a pinocitose é a invaginação da membrana, né, nesse caso, essa exocitose, que é chamada de brotamento, é isso daqui, ó. A membrana envolve o vírus e essa parte da membrana se desloca junto com o vírus para a parte externa da célula, extracelular. E ele leva uma parte da membrana da célula que acaba sendo uma proteção para esse vírus, né? Isso daqui é o vírus montado, é o núcleo capsídeo, isso daqui é o vírus envelopado, completo. Isso daqui poderia ser o vírus HIV, logo isso daqui seria um RNA, porque o vírus HIV é um RNA vírus. Cara simples, que faz um estrago do caramba. Vamos lá, olha que lindo. Principais viroses.
que é uma virose? São as infecções causadas por vírus, ok? Bem, galera, então como nós vimos aí essa imagem de uma doença que, caraca, matou 1% da população mundial, assim, fabulosamente, eu acabei de inventar essa palavra, fabulosamente uma doença extremamente sinistra. Vamos lá. Então a gripe espanhola em 1918, aqui algumas colocações sobre a gripe espanhola. Matou mais de 50 milhões de pessoas em 6 meses. A peste bubônica, ela matou 1/3 da população mundial, ela também matou 1% da população mundial em 5 anos. Coisa que a gripe espanhola fez em 1 ano. Em 6 meses, ela já tinha matado que a peste bubônica, que foi a peste negra, transmissão era dada pela picada de pulga de rato de esgoto, rato que vive em esgoto, enfim. A probabilidade de contaminação é infinitamente menor do que a da doença de contaminação respiratória, sem contar que você tinha migração de indivíduos indo para todos os polos do planeta mediante a Guerra Mundial. Então, resultado, a transmissão da doença ocorreu de uma forma rápida e devastadora. Agente causador, influenza A, H1N1, né? Muito conhecido pela gripe suína. Via de contaminação respiratória. Tratamento sintomático, como toda virose. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento é muito complexo. Por quê? Febre, dor de cabeça, vômito, diarreia, pode ser uma pá de coisas. Dentre essa pá de coisas, a maior parte das viroses apresenta esses sintomas. Então é difícil para um médico diagnosticar uma virose com esses sintomas. Então, geralmente, ele fala que é uma virose, espera o quadro evoluir, né, 2, 3 dias, mediante ao que se conhece atualmente de virose. O cara não vai morrer nesse período, pode até vir a acontecer, mas a ideia é que não aconteça. E mediante uma manifestação clássica da doença, tipo, a própria catapora começa com um quadro de coriza, como se fosse um resfriadinho ou mesmo uma gripe, febre. Posteriormente aparece a pústula, o médico fala catapora. Independente disso, o tratamento é o mesmo. Repouso, alimentação, viabilizar que o seu organismo combata esse agente infeccioso. Sabe qual é o mais curioso? A gripe espanhola surgiu de uma hora para outra e foi embora de uma hora para outra. Quem nasceu até 1965 está naturalmente imunizado contra essa gripe, porque não existe vacina contra ela, até hoje, ok? Então, se o vírus da gripe suína, da gripe espanhola, desculpa, influenza H1N1, vier novamente a ter contato com a população humana, provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 1918. Embora a medicina já esteja muito evoluída, eu acho pouco provável que a gente crie uma vacina a ponto de... Tudo bem, 1% da população mundial talvez não, porque hoje em dia a população mundial está muito maior, mas vai causar transtorno demais. Uma informação adicional, nunca vi cair esse concurso, mas é uma informação adicional. Existem 4 níveis de biossegurança, que é o que habilita o laboratório a manipular agentes infecciosos de acordo com a sua periculosidade, viabilidade de transmissão. O Brasil só tem NB3, o Brasil não tem o nível de biossegurança 4. Então o Brasil não pode, por exemplo, manipular o vírus ebola, que só é manipulado em nível de biossegurança 4, ok? O nível de biossegurança 3, embora sejam laboratórios muito bem equipados e lidam com agentes infecciosos extremamente letais, existe tratamento e existe cura para essa doença, ok? Por exemplo, a gripe suína, a gripe espanhola, ela desapareceu. Então, por isso que esse agente infeccioso, ele pode ser manipulado em NB3. O ideal seria manipular em NB4. Vamos lá. Gripe aviária, né? Que foto linda, né? O pintinho e tal, com febre, porque o vírus da gripe também pode acometer, claro, específico da espécie, a ave, a doença. Porém, em dada situação, mediante a modificação estrutural da genética do vírus, que não é manipulado em laboratório, isso é natural do próprio vírus. Numa das cenas do filme Contágio, o diretor do CDC, em reunião com os políticos dos Estados Unidos, na verdade, um especulador do FBI fala o seguinte: os terroristas podem fazer com que isso se torne uma guerra biológica, etc. e tal, por manipular o vírus e causar uma modificação nele, né, afetando, fazendo com que ele se torne um potencial agente infeccioso de uma doença letal e tal. E aí o diretor do CDC olha para o cara e fala o seguinte: isso não precisa ser feito, porque a ave já faz isso para o vírus. Ou seja, o entrar do vírus nos organismos de espécies diferentes habilitam o vírus a causar infecção em espécies diferenciadas, ok? E a gripe aviária,
em 2013 e 2006, eu falei 2009 e errei, 2009 foi a gripe suína. A gripe aviária, ela na verdade, ocorreram casos em 2003 e em 2006 e ficou preso lá na Europa e na Ásia. Não se disseminou. Não se disseminou de uma maneira tão eficaz quanto o caso da gripe suína, mas era esperado que isso acontecesse. Né? Vamos ao histórico dela. Primeiro caso, em 1997, em Hong Kong, né? Ficou lá na Ásia. Agente causador é a influenza A H5N1, é um vírus diferenciado do H1N1. Via de contaminação respiratória, tratamento sintomático, blá blá blá, e nível de biossegurança NB3. Né? Existem locais de fato que guardam, armazenam esses agentes infecciosos para análise ou para uma possível guerra biológica. Eu acho muito loucura a gente acreditar muito nesse lance de guerra biológica pelo seguinte, pelo fato de, se o cara é terrorista, eu até concordo, mas tendo em vista que a maioria das doenças não tem cura, essas doenças são armazenadas no laboratório NB4, etc., o indivíduo não vai jogar esse negócio no meio, tendo em vista que ele mesmo pode se contaminar. Entendeu? Então a visão é simples assim. Bem, aqui está o quadro, né? Está o mapa que descreve as áreas mais afetadas, né, da doença. Né? Então você vê aqui o continente europeu, né, espirra para as outras áreas, e, asiático, europeu e aqui o continente africano, ok? As áreas mais afetadas, sem sombra de dúvida, a Ásia e a Europa. Beleza? Na África, como sempre, você tem ali alguns casos por conta de vários fatores, a migração de indivíduos e a falta de tudo que ocorre na África, inclusive de informação. Vamos dar uma paradinha, beber mais uma água, daqui a pouco a gente está de volta.